Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. E as expectativas do brasileiro, os medos, as esperanças. Ainda que esta última fique sempre como um contrapeso, assim como era na caixa de Pandora, e foi a que saiu por último. E nós, no Brasil, vivendo esta onda, às vezes um tsunami, às vezes uma marolinha. Vocês lembram da crise de 2008, que o Lula disse que aqui no Brasil ia ser só uma marolinha? Virou um tsunami, né? A partir de 2013, nós começamos a ter problemas e continuamos surfando esta onda tenebrosa. O nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que o país produz, está diminuindo. Está diminuindo. Toda vez que os estudiosos, estes que estão para substituir os santos da Igreja Católica, os economistas, eles estão sempre dizendo, vai piorar, vai piorar. E o senhor e a senhora pagando as contas. Nós pagando as contas. Os trabalhadores, os professores. Mas a gente junta a nossa esperança e muda ela de nome. A gente passa a chamá-la de coragem e de enfrentamento. Não tem para onde correr. É lá que a gente tem que ir. Matar o bicho. Nem correr, nem ficar. Que nem a gente dizia no movimento estudantil, nos corredores da UFMA. Matar o bicho. Essa é que é a esperança e a coragem. Por falar em UFMA, eu recebo hoje um convidado, nós recebemos hoje um convidado, que é uma pessoa que eu sempre admirei. Não chegou a ser meu professor na Universidade Federal do Maranhão, mas a gente era vizinho ali de centro, ele dando aula no direito e eu lá na comunicação. É um mestre. É com muito orgulho que recebemos hoje professor João Batista Ericeira. Professor, seja bem-vindo aos analistas. Geraldo, quero dizer inicialmente do meu enorme prazer estar com você aqui, com o nosso colega de trabalho também, e já gostei da introdução, né? Aquela música dos anos 70, onde havia um sentimento de resistência muito grande, né? E naquele momento o Brasil todo estava unido para enfrentar a ditadura e caminhar para a travessia à democracia, né? E nós vencemos, né, professor? E finalmente chegamos lá, chegamos à democracia. E ela tem conquistas, né, consideráveis. Agora nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país. Todo mundo repete isso e é verdade, né? Uma série de injunções e de circunstâncias nos levaram a um impasse muito grande, né? Eu tenho a impressão que esse programa deve ter vindo analisando essas temáticas aí, últimas, né? Que estão realmente desafiando a nossa inteligência e a nossa capacidade de dar respostas, né? Deixa eu aproveitar nisso que o senhor falou, professor, antes da gente entrar nesses temas mais palpáveis, digamos assim. O senhor foi professor de filosofia do direito. Sim, eu vi sim. No seu vasto currículo. Deixa eu lhe perguntar então, professor, o senhor acha que o direito está sofrendo ameaças, está passando por risco com todos esses acontecimentos, essas perguntas que estão fazendo neste processo lá da Lava Jato, que pode isso, pode aquilo? Será que a gente está num impasse agora? Com relação ao direito, porque é preciso separar o direito da legislação. Da legislação. Da ordem jurídica. Eu acho que o direito não está sofrendo nenhuma ameaça. Quem está sofrendo ameaça é a questão da ordem jurídica, mas do ponto de vista de algumas interpretações que não são felizes, né?
Porque as interpretações jurídicas, elas têm que se voltar não para interesses político-partidários. É claro que na vida política, as forças que se conflitam, elas têm os seus interesses específicos, agrupados em partidos políticos. Mas os intérpretes do ordenamento jurídico, ou seja, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a própria OAB, não podem sucumbir diante desses interesses. Aí é que entra a questão do direito, porque acima das leis está o direito. O direito está acima das leis. Porque muitas leis, inclusive, são contrárias ao direito. Né? A gente sabe disso. E o senhor acha que, depois de tudo isso, a gente pode... que fala assim, reforma da Previdência, reforma tributária, e o nosso poder legislativo, eu acho meio atrapalhado, professor, porque às vezes eles são os maiores, talvez os maiores responsáveis pelos atropelos da ordem jurídica. Sim, muito mais que atrapalhados, eles são omissos. O legislativo não assume o seu verdadeiro papel, que é legislar. O parlamentar, às vezes, fica fazendo um papel de um agente de emendas parlamentares para fazer obras pontuais no seu estado, na sua região. Eu não quero dizer que isso não seja importante, mas isso não é a atividade maior do legislativo. A atividade maior do legislativo é fazer a política na grande acepção da palavra. Ou seja, fazer as leis necessárias, fiscalizar o poder executivo, porque agora nós estamos tendo, inclusive, uma chance, a meu ver, ímpar, por causa dessa falta de direção do chefe do Poder Executivo, que não se conseguiu entender qual é a ideologia dele, né? Às vezes parece que é de direita, às vezes parece que é evangélica, né? Às vezes é ultradireita. Às vezes é ultradireita, às vezes não tem posição ideológica nenhuma, né? E ele se recusa, no que pese, além dessas circunstâncias que eu acabo de me referir, ele se recusa a praticar o chamado presidencialismo de coalizão, que é negociar com o Congresso. Mas isso é necessário na democracia. Mas como ele não está fazendo isso, porque disse que não quer ir para o troca-troca, e agora parece até que para aprovar a reforma da Previdência houve um recuo nesse sentido. Doutor, esse presidencialismo de coalizão, será que ele já nasceu errado? Sim, nasceu errado pela origem, depois a gente vai ter até oportunidade de mencionar isso. Mas o que eu quero dizer é que pelo fato dele de se negar a negociação congressual, que ela deve ser feita não como troca-troca, mas em termos de programas, de posições programáticas, né, de projetos para o país. Isso é necessário fazer. Mas como ele está achando que não deve fazer, o Congresso, liderado pela Câmara, especialmente liderada pelo Rodrigo Maia, tem assumido um papel importantíssimo, inclusive na condição dessa reforma da Previdência, que é vista como uma panaceia, ou seja, está servindo para curar todos os males do país. Coisa que a gente deve desconfiar. Né? Pois é, esse modelo, né, e assim, eu considero também o presidente, né, um pouco perdido no discurso, porque se elegeu com um discurso contra esse modelo político vigente. Até porque faliu, o modelo político faliu. Isso. Chegou lá, não chegou a falir porque está sobrevivendo aí, né? Mas está sobrevivendo, veja, com bancadas. Os partidos políticos no Brasil, esse é um grande problema nosso, que é histórico. Desde a independência, nós não conseguimos afirmar partidos políticos. Não tem partido político no Brasil. Na Argentina e no Uruguai, bem aqui perto, tem.
Aí, de centenários, inclusive. Aí, doutor Ericeira, né, a gente vê, né, assim, a gente como profissional de comunicação analisa muito o discurso. Eu acho que o discurso é a essência do político, é a essência que faz o cidadão votar. E esse discurso foi que mudaria a relação política. Eu também concordo, né, e cheguei a ficar até otimista se ele conseguisse romper com esse paradigma. Porque, assim, o meu posicionamento contra o presidente é questões ideológicas, ideologia de gênero, essa coisa que eu acho que não é a pauta que o país precisa prioritariamente. Acho que a pauta deve ser essencialmente econômica, a reforma da Previdência, a tributária, saúde, educação, segurança, né? E esquecer um pouco essa coisa de ideologia de gênero, essa coisa de esquerda, direita, comunismo. Acho que todo o seu Estado é laico, todo mundo tem direito de manifestar sua opinião. Mas quando vem, sabe, ninguém falou na reforma política. Pronto, né? você atacou um ponto, a meu ver, essencial. Aí, assim, o senhor vê, e aqui eu falo, até para o cidadão entender, deputado de direita, de esquerda, por exemplo, na concepção da função, um cidadão é eleito, né, para representar o povo. Né? E aí, quando ele vai representar o povo, ele tem o salário, tem o auxílio moradia lá para ficar em Brasília, tem uma série de benefícios ali que eu considero até, de certa forma, justo. Talvez o valor não seria esse, porque tem um bom salário. Aí vem a essência do toma lá da cá, doutor Ericeira, que justamente são as emendas, né? Que cada parlamentar, se não me engano, deputado federal, tem 15 milhões para distribuir da forma como quer, das suas bases. Aí, onde é que está, né, com essa essência de emendas, quer dizer, é uma forma do deputado prender e segurar suas bases ali ao longo de 4 anos para ele renovar o seu mandato. Então, assim, e o restante da população, que às vezes o cara quer se colocar seu nome, tem uma boa ideia, acho que pode ser um representante do país, né? Não consegue chegar, por quê? Porque tem um modelo político que favorece quem está no poder. Né? E esse modelo político, que todo mundo bradou que era contra, direita, esquerda, todo mundo lá se locupreta disso. E eu não vejo ninguém dessa Câmara aí, desse Congresso, né, tentar mudar essa realidade. Olha, e, assim, e a população também não vai para cima dessa discussão. Você quer ver a sua lembrança sobre a reforma política? Para mim é fundamental. Agora mesmo, nesse primeiro turno da reforma da Previdência, se você vê como votou a bancada do Maranhão, você vai ver que ali não tem nenhuma orientação ideológica. Nada, ali é a orientação, porque o presidente liberou as emendas. Deputados trabalhistas votando a favor. As emendas foram liberadas um dia antes, 2 dias antes. Não tem nenhuma fidelidade programática, exatamente pela falência dos partidos políticos. Esse é um drama do Brasil, nós não conseguimos. A democracia representativa, ela está em crise no mundo inteiro, não é só no Brasil. Agora, em termos de direito político comparado, por exemplo, nos Estados Unidos, os deputados, eles têm um mandato renovável de 2 em 2 anos. Mas acontece que a eleição americana é toda ela financiada por empresas e pelos aliados do candidato. Os eleitores do candidato, eles fazem doações e as empresas também, financiamento privado. Aqui no Brasil, inclusive por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos o financiamento público de campanha. Que estavam votando praticamente para dobrar o fundo parlamentar. Uma proposta lá de... E agora, e você disse muito bem, agora um país que tem, em termos otimistas, mais de 13 milhões de desempregados, a economia paralisada, as obras públicas não estão funcionando, você vai alocar recursos desse montante para eleger candidato? Não, e o que é mais assim, sabe, doutor Ericeira, né? 512, né, Geraldo? 512? 513. 513 deputados. Assim, qual é a necessidade, né, de um Brasil ter 513 deputados, né? Se a gente tem 27 unidades federativas, Geraldo. E qual a percentagem será que realmente trabalha? Vamos fazer a nossa paradinha. A gente faz o intervalo e volta já com o professor João Batista.
Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o advogado e professor da Universidade Federal do Maranhão, João Batista Ericeira. Professor, o senhor e o Natanael falavam aqui na questão da representatividade, do sistema político. Recentemente foi você que fez um comparativo de 3 fases do Brasil, que citando, foi a de 30, que foi quando o Vargas não ganhou, mas levou, aí 64 e agora. Foi você que fez essa análise? Não. E o senhor falava, professor, que a representatividade no Brasil é cíclica. Como é que o senhor vê isso? Eu achei muito boa a colocação do Natanael e quero partir dela. Pelo seguinte, a crise da representação política no Brasil, ela veio desde o Império. Vários momentos do Império ela ocorreu, inclusive no próprio golpe da República, foi um golpe militar, também havia uma crise de representação política. Mas chegando aqui mais próximo de nós, em 64, nós estivemos à beira do abismo. Exatamente uma das razões era a falta de qualidade e de expressividade da representação política. Aí colhemos a ditadura, né? O resultado foi a ditadura. 20 anos de ditadura. Veio o restabelecimento do Estado Democrático de Direito, não se conseguiu fazer aquilo que o Natanael colocou, essencial, que era a reforma política. Quer dizer, a política continua sendo feita como no Império, como na Primeira República, como depois de 30, como em 46. Da mesma maneira. Não se conseguiu mudar nada. Em 64, o consórcio tecnocrático civil-militar prometeu fazer uma reforma política, mas não conseguiu. Até porque não tinha base de legitimidade. Mas depois de 88, por que não se fez a reforma política? Boa pergunta, professor. E aí? Agora, novamente, o Brasil é o país das reformas. Em 64, uma das causas da derrubada do governo João Goulart era a reforma de base. É a reforma de base, sobretudo da reforma agrária, que ameaçava a base do poder econômico na época, que era a terra, o latifúndio. A mesma que foi evitada na época da República, professor, que eles aceitaram fazer a libertação da escravatura, mas não dividir as terras. A mesma coisa. Quer dizer, então, quando se fala agora em reforma, a reforma da Previdência, como ela está posta aí, eu tive a oportunidade de estar na reunião do Conselho Federal, lá em Brasília, em que o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, esteve lá presente, explicando de uma forma muito simplificada as causas e as motivações da reforma da Previdência. Me pareceu uma coisa muito superficial, muito simplificada. E não abriram para a discussão posterior, a exposição dele. Eu queria, inclusive, perguntar a ele, que ele falou de capitalização, que foi uma fórmula empregada no Chile, pós-Pinochet. Que não deu certo. Que não deu certo, inclusive. Eu queria que ele nos dissesse qual a diferença da capitalização que ele está propondo aqui para nós, da chilena, que foi fracassada lá com Pinochet. A motivação principal dessa reforma, é claro que a gente sabe que existe um problema demográfico, né? Autuarial, das contas públicas. Mas é que a gente vê, a gente lê que por trás do discurso, os motivos são financeiros. Basicamente financeiros. Ora, não se pode fazer uma reforma de um direito social, como é o direito previdenciário, unicamente com preocupação financeira. Eu acho que a reforma é inevitável. Todos acham isso, sou eu. Há uma unanimidade a esse respeito. Pois é, mas o que me preocupa, o que me assusta, que eu venho falando isso aqui também, doutor Ericeira, sabe o que é? Eu vou até falar de uma maneira mais simples, até para o cidadão entender, é a cara de pau, sabe, de quem está propondo as coisas nesse país. Porque assim, essa reforma do governo não pode, sabe, sangrar uns e privilegiar outros. Por exemplo, os militares estão privilegiados,
Então, assim, o militar, a gente entende que tem direito, mas qual a diferença do cidadão militar para o cidadão não militar? Não existe diferença perante a Constituição, perante a sociedade. Existe o quê? É uma forma de se atender grupos quando chega ao poder, porque a política é a arte de chegar ao poder e dividir o poder. E esse poder, da forma como está sendo dividido, está privilegiando alguns e prejudicando outros. E as pessoas, né, estão numa catarse coletiva que não se analisa, como o senhor falou, bem colocado, que o ministro Paulo Guedes, de forma muito simples, explicando uma reforma da Previdência que vai mexer com o país de uma forma que a gente não sabe nem como vai acontecer, mas parece que esse governo tem uma versão simplificada das coisas. Totalmente, né? Totalmente. Eu não sei se é influência lá do Olavo de Carvalho, que tende a transformar o mundo mais fácil, quando na verdade... Transformar o mundo numa terra achatada, numa terra quando plana. na verdade as relações sociais são muito complicadas. São complexas. Muito, então, muito assim, eu não vejo nesse governo, sabe, as pessoas pensarem de uma forma coletiva, né, se pensam por classe. Que se lasque os comunistas, esquerdistas, petistas, que botam todo mundo... Não existe mais isso. O comunismo acabou há muito tempo. Pois é. Hoje em dia, usar vermelho é sinônimo de ser comunista. Isso não existe. Isso é uma enorme bobagem, né? É enorme bobagem. Aí eles falam de um marxismo cultural. Onde existe isso, né? A cultura é o espaço da liberdade. Cada um manifesta a sua sensibilidade artística do modo que lhe convém. E nós, enquanto consumidores, aceitamos ou não. Agora, qual é o peso político disso? Mas o que eu queria dizer a vocês, Nathaniel e Geraldo, é que um dos empecilhos aqui para a nossa democracia é a questão do corporativismo. Porque são corporativos os juízes, os advogados, o Ministério Público, os engenheiros, os médicos, os militares. E o reflexo do Congresso, que são as bancadas. Todos. Né? São bancadas corporativas. Aí a grande indagação é que corporação é uma coisa da Idade Média. Enquanto os interesses corporativos se sobrepõem ao interesse geral, o consenso geral da sociedade, nós não chegaremos a uma democracia. Esse é um problema para nós chegarmos a uma democracia verdadeira, efetiva, a meu ver. Né? Agora, outro é a reforma política. Uma reforma política que permita, porque essa é a reforma das reformas. É a abóbada de todas as reformas. Que se você fizer reforma previdenciária, reforma tributária, reforma administrativa e não fizer a político-eleitoral, vai tudo regredir, volta a mesma coisa. O senhor acha que precisa mexer na Constituição, professor? Precisa mexer. Para a reforma política, precisa. Agora, nós temos também, no meu modo de ver, cometemos um erro de tradição, de cultura jurídica. É porque nós integramos no direito comparado, chamado sistema jurídico romano-germânico, que se contrapõe ao anglo-law, que é mais empírico, né? Aqui no nosso sistema, do ponto de vista constitucional, tudo tem que estar na Constituição. Não é bem assim. Ficou grande demais, é muito complexo. Não é bem assim. A Constituição ela tem que tratar dos temas mais gerais. Porque essa reforma da Previdência que está se fazendo agora, que estão dizendo, já aprovou, não aprovou ainda. Ainda vai ter uma votação no segundo turno e vai ter ainda o Senado, né? E pode voltar para a Câmara. E no final da sua aprovação, ainda tem ainda os direitos individuais. Aí entra a questão do direito, que se violados conduzirão necessariamente a uma demanda judicial. Vai parar no STF, para variar, né, professor? Vai parar no Supremo. E no Supremo está vindo aí um ministro terrivelmente evangélico. Eu ia até perguntar, o que o senhor acha, professor, quando o presidente da República usa uma expressão como essa, que primeiro que você usar o termo um ministro evangélico, eu já acho inadequado para ser dito. Quando ele diz um ministro terrivelmente evangélico, não é amedrontador, professor? Sim, isso? aterrador. Porque poderia ser um ministro budista, espírita, católico, não é? Cristão. Não era para fazer diferença isso, né, professor? Não, nós estamos num Estado laico, né? Há uma separação
Existe um professor de direito constitucional, um autor, chamado Carl Schmitt, que é alemão, e ele ficou malsinado porque ele foi tido como o teórico do Hitler, né, do direito constitucional do Hitler. Mas, na verdade, ele teve essa passagem, mas ele era um grande pensador político. Heidegger também teve. Quantos não tiveram? Ele era um grande pensador. E ele dizia o seguinte: o discurso político é muito semelhante ao discurso religioso. Tem a mesma base. Fé e paixão. Tem a mesma base. Agora, o que é preciso é separar, na hora que o Estado se formaliza como um ente que representa a sociedade civil, não pode ser apropriado por convicções religiosas, de A, B ou C, de forma alguma. Qual é a Bíblia do ministro Supremo? É a Constituição. A Constituição. É a Constituição. Não pode ser nem o Velho Testamento, nem o Novo Testamento. Nem o Alcorão. Nem o Alcorão, nem as suratas do Buda. Né? De forma alguma. Tem que ser a lei fundamental que foi consensualizada pela sociedade. Dentro do espectro jurídico, doutor, só para finalizar esse bloco, quando o presidente, né, dá uma declaração dessa, que vai indicar uma pessoa terrivelmente evangélica, a nossa Constituição prega que o Estado é laico. Não caberia um processo contra ele, um mecanismo ali de frear, porque assim, parece que... Pode haver uma impugnação, né, assim, sobre esse aspecto, né? Sobre esse aspecto pode haver uma impugnação. Mas é que nós estamos vivendo um momento muito especial, porque o que aconteceu, como você bem disse, é que aquele sistema político que permaneceu velho, mas que foi recepcionado pela Constituição de 88, ele exauriu-se, né? Esgotou-se completamente. E nisso também entraram os sindicatos, entraram várias entidades que representam a sociedade civil. E os sindicatos se corromperam também. Com certeza. Viraram as centrais sindicais e assim foi. E tem um grande vazio aí, né? Existe um grande vazio. É nesse grande vazio que entrou esse grupo que está no poder aí. Agora, eles vão ter que dar respostas, né? Porque não adianta ficar tuitando e fazendo discussões ideológicas, porque o país está precisando de providências imediatas. Estão dando, Geraldo. Mas vamos fazer um intervalo e retomamos o assunto. Voltamos aqui nos analistas, enquanto eu abro aqui este envelopinho. Professor, este vazio que o senhor citou no final do bloco, ele não... O governo não tem o direito de não fazer as coisas. Ele, obrigatoriamente, ele vai ter que... Algum momento ele vai ter que resolver o problema do desemprego, que o senhor já citou aqui, são mais de 13 milhões. O nosso PIB, que a cada avaliação mensal dos economistas dizem que vai ser menor ainda. O governo vai ter que atacar isso. Passado lá o mal para todos os males, que nós sabemos que não vai curar nada a reforma da Previdência, eles vão ter que atacar isso. O senhor vê alguma capacidade neste governo, nesta equipe, de resolver esses problemas que, se agravarem, nós estamos lascados, professor? Nós estamos chegando ao final da chamada lua de mel, né, que os novos governantes devem usufruir, que são os 6 meses depois da posse. Está chegando ao final. E é preciso realmente que se esgote esse tema, esse samba de uma nota só. Vamos prestar essa homenagem ao João Gilberto, que nos deixou há pouco tempo, né? Que é a reforma da Previdência, como se ela fosse o remédio para tudo. Isso não. A reforma da Previdência, ela poderia e poderá ser também vista em outros aspectos. Nós sabemos que é uma mistura da questão da assistência social com a Previdência, né, dos benefícios com as pensões e as aposentadorias. Existe também um problema aí de gestão muito grande e de fraude, né? E de fraude, muitas fraudes da Previdência. Aí se fala numa economia de trilhão, né? 1 trilhão Agora, em 10 anos. Isso aí vai beneficiar quem? Essa economia vai beneficiar o povo
É isso que o governo tem que dizer o que vai fazer com essa economia. Quais são os projetos concretos, né, para o país. O país está exigindo isso. O país está pedindo, clamando por isso. Não temos a opção de não fazer, né? É preciso que essas respostas sejam dadas. Porque não adianta dizer, olha, vamos economizar 1 trilhão. E aí, o que nós vamos fazer com 1 trilhão de reais? Eu acho que sabe, eu costumo dizer, professor, né, até a gente, nossas conversas nos bastidores, que tudo é um problema de comunicação. Que a comunicação é uma ciência, né, que move o mundo, é a mola do mundo. E o governo, né, o modelo de comunicação dele não explica nada, né, exemplifica ali, parece que ele comunica para a bolha, que o presidente foi eleito ali, aquela bolha de direito ali, que até hoje, por exemplo, ontem o presidente falando que estava pensando em indicar o filho para diplomata. Embaixador já foi indicado. Já foi indicado? E já aceitou. E, sabe, o cara assim, meses atrás, dizendo que era contra nepotismo, política, o Brasil, partido, não existe partido. E faz um ato desse, claro, de um nepotismo, né? E assim, não vou nem falar de, historicamente, os embaixadores que já tiveram no Brasil de capacidade, tudo, até para não julgar a capacidade do filho dele. Que a gente, até agora que se apresenta, não tem, sabe, um equilíbrio para representar um país. E a carreira diplomática é uma pérola da intelectualidade. E nós vemos, e eu vi a reação, sabe, das pessoas que defendem o governo Bolsonaro, mais uma vez criminalizando o PT. Era melhor se fosse botar um do PT, né? Assim, a culpa é do PT de tudo. Então, assim, eu vejo com muita temeridade que as pessoas estão perdendo a razão, estão perdendo ali o poder de discernimento do que é justo e do que não é justo. Nathanael, sobretudo, essa questão do maniqueísmo religioso aplicado à política. Isso só faz gerar ódio pessoal e grupal. Não dá nenhum benefício, não dá nenhuma contribuição para a solução dos problemas do país. Né? O que nós estamos precisando é investir, e aí o ministro da Educação parece que recentemente fez uma coletiva em que ele fala de um pacto pela educação. Nós estamos num projeto na OAB, e eu quero aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando para dizer que nós vamos começar aqui no Maranhão, agora 17 de julho, em Bacabal. Nós vamos levantar uma agenda dos problemas reais dos municípios que são jurisdicionados pela subseção de Bacabal. Alguns deles eu me lembro aqui: Lago da Pedra, Lago Verde, Vitorino Freire, São Mateus, Olho d'Água das Cunhãs, os secretários municipais, os presidentes de conselhos municipais de educação, o pessoal do Fundeb, diretores de escolas, vão estar presentes o dia inteiro para que a gente faça algumas exposições e, sobretudo, monte uma agenda com problemas reais que a gente pretende encaminhar para o Conselho Federal, lá em Brasília, porque eu sou vice-presidente da comissão do Conselho Federal de Educação. Então, a gente vai levar isso para um grande debate nacional em Brasília. Porque essa, para mim, é a questão essencial. Se nós não tivermos uma educação básica, de qualidade, porque nós universalizamos o sistema, mas nominalmente, mas a qualidade é muito baixa. Porque você sai do ensino básico e do médio sem saber ler, escrever e fazer as operações. Como é que nós podemos ser uma potência que nós seremos um dia dessa forma? São erros, né, que infelizmente a maioria da população não sente quando se implantaram aqueles telecursos de aceleração de escolaridade. E assim, para, tentar maquiar resultados da educação. E o que aconteceu? A população, Geraldo, parece que adormeceu intelectualmente. Professor, o senhor acha que vai ser que essa experiência aqui, que deveria ser uma experiência generalizada com relação a todos os debates dos grandes temas do país, o senhor acha que ele vai ser considerado lá por este ministro, que
Ele não parece muito sensível ao diálogo. Nós vamos levar as nossas proposições, serão levadas aí. Mas a Câmara Federal, ao Ministério da Educação, mas o que eu quero... Com a OAB à frente, isso aqui, pois né? Com a OAB. A OAB está cumprindo um papel, a meu ver, relevantíssimo, até porque ela é uma das entidades representativas da sociedade civil. Já falamos muito sobre isso aqui, inclusive com o presidente Tiago Dias, esteve aqui falando. Então, nessa crise de representação das organizações partidárias, a OAB pode cumprir um grande papel. E é isso que nós esperamos. Agora, com relação ao problema do Ministério das Relações Exteriores e a nomeação do embaixador, eu acho que parece que a gente voltou à monarquia, né? Porque na época da monarquia era que os representantes diplomáticos eram sempre ligados à família imperial, né? Nós estamos numa república, né? E temos que ver também que numa república como a brasileira, que tem um dos órgãos historicamente mais bem estruturados, é o Itamaraty. É o Ministério das Relações Exteriores. Está maculadíssimo com o atual representante, eu acho. A embaixada de Washington é a embaixada central, né? Por causa do papel que os Estados Unidos desempenham. Então, para ser um bom embaixador, eu não conheço o filho do presidente, né? Sei que ele usa muito bem as redes sociais, a mídia, né? Mas para ser um bom embaixador, tem que ter muita cultura, né? Histórica, geográfica, política, cultural, né? É um cargo intelectual, né, professor? Você forma ao longo de alguns anos, né? Forma ao longo de alguns anos. Eu não posso dizer nada, não conheço, mas só posso fazer essa reflexão, né? Que acabei de fazer, né? Deus abençoe o Itamaraty de que o Instituto Rio Branco, né? Vamos lá. Mas vamos brincar aqui com o professor já para a gente aliviar um pouco aqui os nossos temas. Vamos ver, vamos brincar de bloqueio ou compartilha? Professor, isso é uma brincadeirinha que a gente tem da época de antigamente, do tirar o chapéu. Mas nesses tempos de rede social a gente mudou de nome, né? Eu vi que o professor tem lá, tem até outros perfis no Facebook, viu, Natanael? É muito seguidor. Vou lhe mostrar aqui umas pessoas. Bota o primeiro aí, meu querido. Tá aí, ó, o presidente atual do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O senhor bloqueia ou compartilha? Compartilho. O senhor gosta dele, professor? Eu acho que ele exerce um papel institucional importante, então não posso bloquear quem está presidindo o STF. O senhor acha que ele fez bem em ter ido naquela reunião lá com o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e o presidente do... Eu, se fosse assessor dele, teria aconselhado a não ir. A não ir, pronto. Não precisa dizer mais nada. Segundo nome. Tá aqui, ó, a chefona do Ministério Público, a doutora Raquel Dodge. Compartilha ou bloqueia, professor? Compartilho. Gosta dela também? Eu acho que ela, mais uma vez, o meu compartilhamento é em função do papel institucional. Mas o senhor acha que ela está cumprindo bem? Sobre esse particular, eu não posso nem chegar a uma conclusão se ela está cumprindo bem ou mal. Mas o compartilhamento, volto a dizer, é em função do papel institucional dela. Tá certo. Terceiro. O ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, o senhor bloqueia ou compartilha isso? Olha, o ministro Sérgio Moro, ele cumpriu um papel muito polêmico, né? A situação dele é muito polêmica. Ele cumpriu um papel nessa operação Lava Jato, que não é, inclusive, invenção dele, isso aí, né? Essa operação foi copiada da operação Mano Politi, da Itália, né? Mãos limpas. As mãos limpas, né? Essa operação na Itália, ela chegou a fracassar em alguns aspectos, porque não houve exatamente um apoio político, e não houve também um apoio de mídia. Eu acho que ele partiu para essa outra etapa, né, para consolidar o trabalho que ele fez. Agora, o trabalho que ele fez está à mercê do julgamento
não só da história, mas também tudo isso ainda está em grau de recurso. Tudo isso pode ser mudado. E se eu não me engano, o comandante da Operação Mãos Limpas talvez fosse um primo do ministro, né? Que era o Aldo Moro. Aldo Moro. O juiz que foi assassinado, né? Ou o que foi assassinado Não, foi o outro? O Aldo Moro era um premier, foi o primeiro-ministro da Itália. E não era não. Ele era o líder do Partido Democrata Cristão Italiano. A Operação Mano Politi, que é Mãos Limpas, ela teve vários juízes importantes. Um foi assassinado, né? Foi, um carro que foi explodido. Um deles foi assassinado. A partir daí parece que mudou e passou deram atenção à operação. Né? Mas eu acho que o fracasso de alguns ângulos da operação lá, Mano Politi, foi exatamente falta de apoio político. E também não trabalharam a mídia adequadamente. Eu acho que o Moro aqui, ele procurou trabalhar a mídia, né? Né? E buscou o apoio político. Agora, volto a dizer, o trabalho dele e os resultados da Operação Lava Jato serão julgados pela história. E as próprias decisões dele ainda estão sob júdice, em grau de recurso. É bom que a gente aguarde, né? Outro que vai ser julgado pela história é o ex-presidente Lula. Tem mais um, só para encerrar, bota aí. Pronto, aqui na nossa comunidadezinha, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela. Olha, eu vou dizer, eu compartilho, porque o Jefferson foi nosso aluno lá na universidade e ele sempre compartilhava meus artigos. Eu tenho assim um apreço pessoal por ele, né? Eu não conheço exatamente o legado dele, do trabalho dele. Não quero entrar nesse aspecto aí, né? Porque também o secretário de Segurança no Maranhão sempre foi uma figura altamente polêmica, né? Até porque o nosso Estado, no passado, tinha uma tradição de fazer política com a polícia, né? E que eu acho que é uma coisa que tem que se mudar, né? Tá certo. Mas ele, pessoalmente, eu tenho um apreço por ele e por isso. Mas tem umas histórias aí de depoimentos aí que está aí tramitando aí, delegado preso, querendo delatar, espionagem, juiz, né? Ele está negando, mas aí esse caso ainda está tateando os bastidores aí. Eu só me lembro de um filme, que eu não sei, vocês são bem mais jovens do que eu, talvez não estejam lembrados, né? A Pantera Cor-de-Rosa. Né? Claro, Inspetor Clouseau. Inspetor Clouseau, que era feito de forma magnífica pelo Peter Sellers. Peter Sellers. Que era um grande ator. Maravilhoso. Gosto muito muito além de um jardim. Beleza, que ele para a comunicação é excelente, né? Ele era jardineiro. Então eu acho assim, que essa coisa de querer espionar, gravar e tal, isso às vezes leva até para o terreno hilário, né? Hilário, né? Se a gente pudesse enveredar por esse campo aí, eu escrevi anos atrás O País dos Grampos, né? Parece que eu estava profetizando isso aí que está acontecendo. Né? Professor, grande prazer tê-lo aqui. Venha mais vezes aqui no programa, dar mais uma aula como essa aqui para nós. Muito obrigado. Eu aprendi muito com vocês também. E eu quero dizer da minha satisfação redobrada de ter estado com vocês nesse programa, que me pareceu um programa muito inteligente, né? E que eu desejo que continue. Porque nós estamos precisando de ilha de inteligência da nossa ilha do amor aqui, né? Obrigado. Obrigado, doutor Ericeira. Continue seus estudos, né? São uma grande mente do direito maranhense brasileiro aí, e que traga luz também para esses nossos legisladores lá em Brasília, para amenizar um pouco o sofrimento dessa população. É isso aí. Muito grato a vocês. Também agradeço aqui ao fundador da Academia Ludovicense de Letras, ocupante da cadeira número 2, cujo patrono é alguém que eu admiro muitíssimo, Padre Antônio Vieira. E em fé vos digo, vós sois o sal da terra. E se a terra não é salgada, ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não quer ser salgada. Vá lá e leia os sermões do Antônio Vieira, principalmente o sermão da quinta dominga da quaresma, o sermão da 60ª e o sermão de Santo Antônio aos Peixes.
a gente vai entender muito bem o Maranhão. Grande abraço, bom final de semana a todos e até segunda! O programa...